Olha, há 190 anos nascia aqui em Lavras da Mangabeira, estado do Ceará, uma figura histórica, uma mulher que se opôs às regras do seu tempo e ganhou a alcunha como matriarca e governadora do sertão. Fideralina Augusto Lima, ou Dona Fideralina de Lavras da Mangabeira, como todos conheciam, não só em Lavras, mas na região, inclusive Paraíba também. Ela demonstrou grande habilidade política e deixou legados que repercutem até hoje. Para falar sobre Fideralina Augusto Lima, inclusive saiu uma matéria no Diário do Nordeste ontem, uma matéria realmente espetacular, e eu trouxe aqui no Bora Conversar para o bate-papo da semana a presidente da Academia Lavrense de Letras. Ela é historiadora, ela é escritora. O bate-papo da semana é com Cristina Couto, aqui e agora, no Bora Conversar. Muito bem, estamos de volta no Estúdio B, aqui com a Cristina Couto. Ela é presidente da Academia Lavrense de Letras, ela é historiadora, escritora. Cristina já esteve conosco, não ao vivo, não sei se ela já esteve aqui no estúdio, já, Paulo? Ao vivo? Daqui a pouco a Cristina diz aqui. Mas eu sei que eu bati um papo com ela lá no Boqueirão. Nós fizemos uma reportagem sobre as lendas, sobre os causos que aquele canyon tão conhecido nosso e que tem que ser conhecido a nível estado e nação, porque realmente é algo muito bonito, né? Que é o Boqueirão de Lavras da Mangabeira. Mas a matéria do Diário do Nordeste casou com a presença da Cristina aqui em Lavras da Mangabeira. Boa noite, Cristina. Prazer estar lhe recebendo aqui no Bora Conversar. Você já me garante aí se já esteve aqui ou não, porque eu não estou recordando. Minha memória realmente tá curta. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Vaulos. Boa noite, telespectadores da Lavras CE TV. Boa noite, Lavras na Mangabeira. Não, eu nunca estive no seu estúdio. Ao vivo, não. Você me entrevistou sobre o mercado. Sim. Lembra? E a outra vez nós fomos para o Boqueirão mesmo, que a matéria era lá. E o mercado tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Tudo. Tudo a ver com o mercado. Então, se você que vê hoje um prédio imponente aqui na esquina, aqui nós vamos mostrar como ele era antes, na década de Fideralina, na época de Fideralina, vamos mostrar o mercado. Foto não é total, mas dá para a gente ter uma noção. E como surgiu esse mercado, a exemplo de como surgiu outros empreendimentos aqui no município de Lavras da Mangabeira, outros prédios que foram colocados aqui no município de Lavras da Mangabeira. Tá certo? Nós vamos bater um papo com a Cristina Couto. Cristina, eu estava vendo ontem a reportagem do Diário do Nordeste. Qual é o nome do rapaz? Nicolas. Nicolas, né? O repórter do Diário do Nordeste, uma matéria realmente muito bonita. Inclusive eu trouxe a manchete da matéria que... Cadê, meu Deus? Está aqui. A manchete da matéria diz o seguinte: governadora do sertão, conheça Fideralina, a coronel de saia que fez gerações de políticos do Ceará. Me fale como foi esse encontro aí com o Nicolas, como é que surgiu, e um pouco dessa matéria que daqui a pouquinho a gente vai estender para falar sobre Fideralina. Boa noite de novo, Paulo. O Nicolas, ele me telefonou, perguntando se podia me fazer uma entrevista falando sobre Dona Fideralina. Eu perguntei, ele disse: eu sou muito novo, terminei agora jornalismo, mas fiz uma matéria sobre o padre Verdeixo, Canoa Doida, que é um padre muito falado no Ceará, porque ele era endiabrado, né? A gente já sabe disso.
E ele disse que viu que ele batizou Dona Fideralina. Aí ele disse que pesquisou a história de Dona Fideralina e achou muito interessante essa coronela, essa mulher forte. Aí a primeira pergunta que ele me fez, se realmente esse título coronel de saia cabia em Dona Fideralina, foi a primeira pergunta do Nicolas. E eu disse que sim, que na realidade não sou eu que falei, eu acho que ele leu uma matéria minha já de um blog de João Pessoa, e eu disse que sim, porque não era só eu, o doutor Napoleão Tavares Neves também fala da coronela de Lavras da Mangabeira, de que ela estava presente em todas as decisões do Cariri, inclusive em decisões do próprio Ceará. Bom, eu estou batendo papo a partir de agora com Cristina Couto, presidente da Academia Lavrense de Letras. Aliás, a academia, no final do nosso bate-papo, nós vamos falar sobre isso. A academia vai ter um evento dia 21 aqui na Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira, um evento que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre Fideralina Augusto Lima. Quando eu cheguei em Lavras, o que eu ouvia muito era falar de Coronel Raimundo Augusto, né? Que inclusive teve aí uns embates com o próprio Lampião e tudo mais, tal. E eu gosto muito dessas histórias, e ouvi a Cristina e ouvi o Dimas Macedo. Deixa eu mandar um abraço para o Dimas, está me acompanhando lá em Fortaleza nesse momento. Um abraço, meu irmão, e você se restabeleça aí rapidamente, sua saúde, para você estar aqui conosco. Estamos sentindo falta sua, já lhe convidei para estar aqui conosco, aqui nesse bate-papo, e eu vou trazer o Dimas. Quem senta com Cristina e com o Dimas, parece que volta ao passado de uma maneira muito presente. Eu não sei se deu para entender. É como se a gente tivesse, eles nos colocam presente no evento, né? E vocês vão sentir no bate-papo que eu vou ter com Cristina. Uma das perguntas que foram feitas para a Cristina, eu até estava lendo aqui a matéria, estou dando uma olhada aqui de lado, eu vou até puxar porque fica mais próximo aqui. Minha televisãozinha, Cristina, ó, tá vendo aí? Minha televisão rádio, isso aqui foi herdado de minha mãe, né? Que ela disse, olha, você gosta de televisão e de rádio, pronto, vou lhe dar os dois, né? E me deu aqui os dois. Bom, a Fideralina nasceu em Lavras. Nasceu em Lavras. Qual foi o ano e qual foi a circunstância? Você se lembra, não? O pai de Dona Fideralina, o major João Carlos Augusto, já era um homem de muito prestígio e de muito poder. Pode, Valdos, se você vai me acompanhando aí, Valdos, Fideralina, coloca aí para todo mundo conhecer quem é Fideralina Augusto Lima. Nós temos só uma foto de Fideralina, eu acho que essa foto está no mundo da internet como um todo, e ela é muito conhecida justamente por essa foto. E a foto, ela é muito séria, né? Nessa idade ela já devia ter uns 70, 80 por aí. Por aí. Então, Dona Fideralina, ela nasceu em Lavras da Mangabeira, nasceu no dia 24 de agosto de 1832. Era filha do major João Carlos Augusto, homem de muito prestígio e de família importante de Lavras, que era a família dos Oliveira Banhos. O nome dele é João Carlos Augusto, porque ele traz o nome do padrinho dele, que na época presidente do Ceará, que era o Marquês do Aracati, que tinha um nome, né, de batismo, João Carlos Augusto Westinghouse de Ravensburgo. Ele veio a Lavras e batizou João Carlos Augusto. Ela era filha do João Carlos Augusto e da dona Isabel Rita de São José, bisneta de Xavier Ângelo. Pois é, e a gente tentou buscar, eu pelo menos saí buscando aí tentar achar a foto dos pais, mas a gente não conseguiu, né, dos pais de Fideralina. Mas nós achamos a foto, coloca aí a foto do padre aí, Valdo. Esse padre é conhecido como Canoa Doida. A Cristina vai me dizer já por que nós temos ele aqui do lado esquerdo e aqui é uma charge. Ele dentro da canoa que nós descobrimos aí. Esse padre aí foi o que batizou a Fideralina? Foi. O padre Verdeixas, ele foi designado para Lavras em 1831. Alexandre Verdeixas. Isso. Em 1832, ele já era vigário aqui e Dona Fideralina foi batizada por ele. Ele tinha um alcunho de Canoa Doida, porque ele era um padre diferente de todos os outros.
ele fazia muita confusão, ele fazia muita intriga. Ele ia fazer um casamento, tem muitas histórias dele. Uma das mais famosas é que ele fez, uma vez ele estava em casa e uma mulher foi parir. E não tinha menino e não conseguia ter o bebê, e correram lá, padre, arranjou uma oração aí que a mulher vai morrer, o bebê vai morrer. Ele pegou o papel, fez uma oração, amarrou, costurou num pano, botou no pescoço dela como escapulário, e a mulher teve filho. Então, cada vez que a mulher tinha um filho, leva o escapulário do padre Verdeixa. Já velhinho o escapulário, foram assim, não, vamos refazer esse escapulário, né? Vamos escrever de novo. E quando foram refazer, que abriram a oração, tinha escrito no papel: eu passando bem com o meu cavalo alazão, eu lá me importa que essa égua para ou não. Fala-me, Nossa Senhora, por isso que o homem era conhecido como canoa doida. A Federalina, ela, na época, era muito incomum as mulheres aparecerem na política ou mesmo ter algum destaque dentro de uma família, mas lá, dona do lar e tudo mais. Ela que, a Federalina, casou nova, né? Com quantos anos? Casou com 20, não foi tão nova, né? Tão nova, né? 20 e poucos anos, mas é como você disse, vamos voltar um pouquinho no tempo. Bora. Para a gente entender a economia da época, a sociedade da época, a cultura da época. Mulher não podia ser nada mais nem menos do que uma dona de casa, cozinhar, criar seus filhos. E Dona Federalina perdeu o pai, que era o chefe político de Lavras. Novo, né? O dono do pedaço. Em 1856. E ela se viu com o poder, se ela não assumisse que era a filha mais velha, os irmãos todos eram menores de idade, e ela foi quem cuidou dessa família. Era a primogênita. Era a primogênita, então ela resolveu assumir o poder. Já casada, o que é que ela ia fazer? Ela não podia assumir o poder porque ela era uma mulher. Então o marido dela, Major Ildefonso Corrêa Lima, de Vazia Alegre, de uma família também tradicional. Nós de temos Vazia a Alegre. foto aí do Major Ildefonso. Tem, pois é. Então, Dona Federalina, eu digo que ela tinha o poder da alcova. Ela decidia e ela mandava e ele executava. Embora ele fosse um homem muito empreendedor. O Major Ildefonso, se você for ver, ele multiplicou os bens de Dona Federalina. Ele era um excelente construtor. Pelos documentos da Câmara Municipal de Lavras, toda vez que a Câmara mandava um ofício para o presidente do Ceará, que na época não era governador, era presidente, pedindo para fazer alguma construção, a própria Câmara mandava dizer que era bom que contratasse o Major Ildefonso, ou que permitisse o Major, porque ele é quem tinha experiência em construção. É tanto que o cemitério público é a construção dele. Tem um documento de 1859. Nós temos imagem do cemitério e do mercado, que eu queria falar daqui a pouquinho. O cemitério, em 1859, todo mundo era enterrado nas igrejas. Não era só em Lavras da Mangabeira, era em todo o Ceará se enterrava dentro das igrejas. Então, em 1859, a Câmara manda um ofício o nosso cemitério hoje. Para o presidente do Ceará, pedindo para construir um cemitério, porque não se conseguia mais fazer novena dentro da igreja que estava fedendo, porque não tinha mais espaço para que a terra consumisse os cadáveres. Então, eles mandam o ofício, eles recebem a resposta, e ele depois manda dizendo que esse dinheiro vem, mas que eles vão contratar o Major. O Major ainda era presidente, na época ele era presidente da Câmara, e ele constrói o mercado público. E o mercado público? Cemitério, desculpem, cemitério. Eu queria falar do mercado público. O mercado público foi construído pelo Major Ildefonso Corrêa Lima, né? Esse mercado, tá aí ele, da época. Não, eu acho que não é da época ainda de Federalina, mas é mais parecido, né? Cristina, ele construiu com o próprio bolso, né? Foi. O seguinte, esse mercado, Lavras precisava. Lavras, quando ela foi emancipada de Icó, ela trouxe a venda, trouxe São Caetano, que é Vazia Alegre, e trouxe o Mari. Então, a venda é Aurora. Aurora. O distrito mandava aqui para a sede, dia de feira, todos os cereais,
mandava boi para vender, mandava carneiro, mandava tudo, né? Era feito na rua. E era arrecadado os impostos. A gente tem todo o levantamento da época de quanto Lavras apurava. Para Lavras passar a cidade, era necessário que Lavras tivesse um mercado que abrigasse todo o material que era vendido em feira, num só local. E seria um mercado público. Como não tinha recurso suficiente, o major fez o mercado, tem o documento. Ele faz o mercado com o dinheiro dele e ele faz um documento para a Câmara de Vereadores dizendo que ele vai explorar durante 40 anos para tirar o que ele empregou e depois ele passa para a municipalidade aquele mercado. É tanto que ele morre no ano que ele faz, que ele termina o mercado em 1876, ele termina no dia 11 de novembro e morre no dia 27 de dezembro. Pois é, no mesmo ano, né? No mesmo ano. Hoje, o mercado é esse prédio grande aí, feito pela administração passada, e que, indevidamente, o nome do major foi tirado do prédio, né? Ao entrar uma nova administração, o prefeito Ronaldo, revendo os papéis, né, toda a documentação, decidiu fazer justiça ao Major Ildefonso, ou seja, tirar o nome que tinha sido colocado, nada contra o nome que foi colocado, mas sim fazer justiça a uma pessoa que deu parte daquilo que era seu para o município. É claro que durante algum tempo ele obteve ali o retorno, eu acredito que não tenha sido total, mas fez aquilo doado à Câmara, ao município, através da Câmara Municipal, esse documento, e nada mais justo do que o prefeito Ronaldo fez, que é colocar o nome de Major Ildefonso Correia Lima de volta a este prédio construído na década de 1876, foi no final do século XIX. Final do século XIX. Estamos conversando com Cristina Couto, ela é escritora, historiadora e presidente da Academia Lavrense de Letras. Cristina, Fideralina, mesmo com 25 anos, ela começava a tomar corpo aí, político, porque via ali o pai, né, toda a família no trato, e teve que assumir também uma postura, por ser primogênita, na vida pública. Em que momento realmente a gente tem na história Fideralina assumindo esse papel de uma pessoa forte na política de Lavras e também da região? Eu costumo dizer que Dona Fideralina, eu separo a história dela em dois tempos. Fideralina antes de 1900 e Fideralina depois de 1900. Porque até antes ela tinha marido, o marido é quem mandava, né, embora ela tomasse algumas atitudes, mas ele ia na frente. Mas aí ele morre. E ela está com os filhos estudando, os mais velhos, o Coronel Gustavo e o Honório Correia Lima. Ela traz esses filhos das escolas para tomar conta da política e do comércio, que ela também era comerciante, né? Ela também tinha comércio. Então, ela traz esses filhos para ficar à frente e ela, logicamente, mandando. Os sobrinhos dela eram presidente da Câmara, o sobrinho dela era vereador, então, ela tinha todo um aparato familiar. Os filhos, você sabe que ela casava com as sobrinhas, que ela detinha um poder familiar. Era isso que eu ia lhe perguntar. Na época era muito comum as pessoas fazerem esse tipo de transação familiar, até para poder... Isso me lembra muito a questão da cultura inglesa, né? Que o pessoal tinha inglês, os holandeses faziam muito isso, que era fazer alianças políticas através de matrimônios, né? E a Fideralina parece que norteou muito bem isso aí para poder ganhar corpo político, né? É tanto que teve aí quantos filhos, deputado? Ela teve filho dela, o Gustavo, o Ildefonso e o Honório.
Todos os 3 foram deputados. Federais, 2 estaduais e 1 federal. O Ildefonso Corrêa Lima foi deputado federal. Pois é, a Fideralina Augusto Lima, onde foi que ela morou em Lavras? Para a gente se situar. Aqui na rua Major Ildefonso, no final da rua, tem um casarão grande, que, não sei se todo mundo sabe, dizia Dona Maria Corrêa, que era dona. Sim. Pronto. Então, a casa de Maria Corrêa, essa daí, ó. A casa de Maria Corrêa. Esse é o casarão de Dona Fideralina. Ah. Hoje, ele não saiu da família, ele pertence a Heitor Ferrer, ele comprou esse casarão, porque vocês sabem que esse casarão ia virar um prédio de 3 andares, né? Ah, era? Ia ser vendido, ia ser demolido. Só que faltava herdeiros a assinar, e penso que a mãe de Heitor, que não assinou, Heitor acabou comprando a parte dos herdeiros e preservou a história. Sinceramente, eu dou graças a Deus Heitor existir. Porque eu estou cansada de ver Lavras perder seu patrimônio. Estou muito cansada. Lavras a gente não pode nem dizer assim, vamos incentivar o turismo histórico, que não tem mais as casas do povo. Eu vi o governador Tasso Gereissati num evento aqui, em praça pública. Isso era umas 3 da tarde, eu acho que era o lançamento, a inauguração da adutora que trouxe a água lá de Quitaús aqui para cá, na época do Tasso, e o Tasso olhava para os prédios, né, aqui na Praça da Matriz, e via os prédios decorados. Ele, lá em Quitaús também, ele reparou isso muito bem. Ele disse, rapaz, aqui tem um patrimônio histórico muito bonito e tudo mais, tal. Esse patrimônio, ele, muitas das vezes, as pessoas estão meio que deixando de lado, né? A história, enfim, ela está sendo colocada um pouco de lado. Que bom que o Heitor conseguiu aí segurar essa casa. Mas tem a Fideralina, muitos diziam que ela morou na Rua do Alto também, não? Não, Dona Fideralina não morou na Rua do Alto. Quem morava era o Coronel Gustavo no chalé. Ah, tá. O coronel morava no chalé, porque essa rua aqui, Major Ildefonso, era conhecida como a Rua do Cortiço, porque aí morava ela na esquina e todas as casas eram de filhos e de primos e de sobrinhos. Por que chamava cortiço? Porque no fundo do muro tinha uma porta de uma casa para outra. Então, eles entravam e saíam pelos fundos e diziam que parecia um cortiço de abelha. Não. Que eles não entravam pela frente, eles andavam por trás das casas. Toda essa rua, nós sabemos que na época era da família dela. Inclusive, eu até andei fazendo assim, onde são as casas de hoje e antes quem eram os donos dela, que tudo era a família dela. Essa casa verde, que ainda hoje é verde, graças a Deus, ela foi construída pelo Coronel Gustavo e Dona Fideralina era viva. A Casa Verde, só para que a gente possa entender, aqui Raimundinho Augusto mora hoje, fica ali na esquina, próximo a Ferrier, para que a gente possa entender. Fica bem na esquina, que é chamada Casa Verde, né? Essa Casa Verde, ela foi construída por Dona Fideralina, o Coronel Gustavo era, na época, acho que prefeito, e foi para abrigar o presidente do Ceará, João Tomé, para hospedar, porque ele veio inaugurar a Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro ela só ia até Iguatu. Dona Fideralina estava cansada de viajar até Iguatu para pegar o trem, porque ela ia de liteira, ia de cavalo, às vezes. Sim, só vinha de Fortaleza até Iguatu. Era. Não passava para cá. Então, ela veio, ela vinha, ia para Iguatu, disse que era um acontecimento a chegada dela em Iguatu. Era acontecimento na ida, porque todo mundo queria ver. Quando chegava lá, na casa que ela se hospedava, para pegar o trem, era outro acontecimento, porque todo mundo queria ver de perto quem era aquela mulher que mandava tanto, que era tão poderosa. E ela, cansada, conseguiu, com o presidente do Ceará, que essa estrada de ferro chegasse a Lavras. O presidente do Ceará é como se fosse o governador hoje, não é assim? Era o governador, que não era... Antigamente era chamado de presidente do estado do Ceará. Não é o presidente do estado, não é do clube do Ceará, não, viu? É do estado do Ceará, para não confundir. Ô, Cristina, existem muitos momentos marcantes na vida de Fideralina, né? Mas tem um que a gente sempre remonta quando fala de Fideralina, que é a história dela depor o próprio filho. Como é que aconteceu isso? Eu tenho, por isso que eu lhe disse. É por isso que eu lhe disse, olha,
Dona Fideralina, você tem que ver antes de 1900 e depois de 1900. Em 1900 começaram, foi a década das deposições no Cariri. Em 1901, Dona Fideralina ajudou aos coronéis do Crato, ao Luiz Antônio Pequeno, que era padrinho do padre Cícero, a depor Belém para o Luiz Antônio Pequeno assumir o poder. Aconteceu em Crato. Em 1902... Essa deposição era com homens armados? Homens armados, entrava, atirava, botava fogo na cidade, matava quem estivesse perto, tirava o cabo lá da intendência e botava quem eles queriam. Na intendência, para que o pessoal que está em casa, é como se fosse o prefeito da cidade, né? Por quê? O intendente. Antes do segundo reinado, existia a figura do presidente da Câmara, que ele era o prefeito e o presidente da Câmara. Não existia prefeito porque não existia essa figura executiva nem legislativa, que a gente não tinha Constituição, nós éramos monarquia. Então, o presidente da Câmara ele fazia a vez do executivo. E depois, no segundo reinado, então resolveu-se fazer o quê? O intendente municipal, que também era presidente da Câmara. E Lavras, por exemplo, tinha uma intendência, que é a Casa de Câmara e Cadeia. Vocês têm aqui essa Casa de Câmara, porque ela foi construída em 1890, porque começou um regime diferente. Em cima era a Câmara Municipal com a intendência e embaixo era a cadeia pública. Onde é a cadeia pública, onde é a antiga cadeia pública, ali era a Câmara... Casa de Câmara e Cadeia. Casa de Câmara e Cadeia. Então, esses intendentes, eles ficavam... Isso era muito comum nas cidades todas as cidades tinham. Né? É porque destruíram. As vilas, elas foram destruídas, né? Quem permanece, das 22 ainda que restam no Ceará, Lavras é uma que tem. Icó também tem, né? Icó, Aracati, Aquiraz, as mais antigas têm. Preserva essa Casa de Câmara. E era até bom no próximo ano a gente cuidar dessa Casa de Câmara. Pode ser que o inverno aí ela não aguente não, viu? Tem um projeto aí do governo do município justamente para isso. Para poder fazer uma restauração e transformar aquilo ali realmente em algo cultural, acima de tudo. Cheira a cultura, né? Aquilo ali. E o Honório. Sim, pois bem. Então, em 1902, ela ajudou a depor o Jamacaru lá de Missão Velha, colocar o Santana. Ela deu muito cabra, muita arma, muita munição. E assim ela foi depondo junto com os outros. Ela não foi só, lógico. Fideralina era rica? Muito. Eu vou quando a gente chegar na frente, eu vou lhe contar o patrimônio de Dona Fideralina, né? Então, ela, com essa ajuda dela, eu penso, né? Toda a historiografia, Juarivá Macedo, todo mundo diz que foi uma desobediência de Honório. Todo mundo diz que ele veio de Fortaleza sem autorização dela e assumiu a intendência, porque para assumir aqui tinha que ela dizer quem é que ela queria. Então, ele veio sem autorização dela, assumiu e disse que ela pediu e ele disse que não sairia. Eu penso... Honório é um dos filhos mais... É o mais velho. O mais velho. A primeira é a Isabel, a filha de nome Isabel, e segundo é Honório. Ele é o segundo filho dela. Então, eu penso que ele assumiu e, na minha teoria, como ela viu que tinha ajudado a todo mundo do Cariri depor, ela pensou, vai chegar a vez de Lavras. Se eu ajudei todo mundo, alguém vem para tomar o meu poder. Eu penso que ela mesmo fez a deposição daqui, para que não precisasse ninguém vir aqui em Lavras tomar o poder. Mas a história que conta é que ele desobedeceu a ordem, que ela pede a ele, faz várias tentativas de pedido, e um dos apelos é que ele considerasse os 9 meses que passou na barriga dela. E que ele teria sido muito mal criado e teria dito, não, se for por isso, a senhora entra na minha barriga e pode passar 9 meses. Vixe Maria, filho de Fideralina, aí nasceu do mesmo jeito, né? Então, ela disse, então agora não vai ter jeito, vai ter que sair, né? Chama o Gustavo, que era o filho da confiança dela, e os cabras no tatu, lógico. No caso, Coronel Gustavo. Coronel Gustavo. Então, ela chama o Coronel Gustavo. Coronel Gustavo é o bisavô de Tavinho, é? É o bisavô de Tavinho. Então, ela chama, sela uns homens no tatu. Santana manda cabras também de Missão Velha
E ela dá ordem expressa que tire o Honório da intendência. Ou seja, depor o filho que assumiu a intendência sem ela autorizar, né? Ela botou aí para depor. Mas Honório devia ter cabra também, né? Uma turma boa com ele. Tinha, mas eu penso que Honório não esperava dela isso. E perguntam, alguém pergunta se era para tirar, se ele resistisse. Ela disse que sim, mas que não matasse o torto, porque ele tinha um problema no olho. No olho chamavam torto. Não mate o torto, porque quem matar o torto morre. Porque antes de qualquer coisa, o torto é meu filho. Cristina, houve um tiroteio, eu acho que foi, não sei se foi dessa deposição, aqui da casa de Fideralina, lá para o chalé? Como é que foi essa história? Ali foi a invasão de 10, quando Quinco Vasques invadiu já é outra história. Ali já é outra história. Então, já assim, outro departamento. Já é outra história, que é uma história bem comprida. Sim, também. E o homem foi deposto ou não? O homem foi deposto. Aí, então, ele foge para Caririaçu, fica lá uns dias, que ele tinha uma irmã, que era casada com o Lulu da Serra, que era o coronel de Caririaçu, e depois ele vai para Fortaleza e não volta nunca mais. Embora a gente sabe que a Joana, a mulher do Gustavo, quando ia para Fortaleza, se hospedava na casa de Honório. Família, né? É família. A mãe fez... Aliás, Fideralina, ela, depois de uma certa idade, foi para o Tatu? Quando foi que ela foi morar realmente lá no Tatu? Ou lá era só a casa grande para ela, final de semana e tudo mais? Não, foi o contrário. Ela sempre morou no Tatu. Porque o Tatu, lá no Tatu tinha tudo. Aí, né? Essa casa. O Tatu tinha engenho, tinha casa de farinha, tinha senzala, tinha uma capela, tinha uma bulandeira, tinha uma casa de pólvora e eu conheci seu Hipólito, que ele era morador lá do Tatu, e ele chegou do Tatu em 1902. Ele disse que no Tatu só se comprava querosene e sal. O resto, tudo era produzido lá mesmo. Então, a fazenda era grande, né? Era grande. Tinha muitos escravos. Tinha muitos escravos. Ela, no começo, andava de liteira. Depois, ela passou a andar... Andava de quê? Liteira. O que diabo é liteira? Vocês já viram aquela caixa quadrada em que os escravos botam os pau nas quadras? Sim. Pronto, é aquele transporte. Aquilo é liteira. Ela no princípio, andava de liteira. Depois, ela ficou andando a cavalo. Às vezes andava de charrete, e o Juvenal Galeno, o filho de Alberto Galeno, neto de Juvenal Galeno, que o pai dele foi juiz em Lavras, ele disse que nunca esqueceu a imagem daquela mulher sentada no cavalo e com um bacamarte atravessado na lua da cela. Fideralina, ela tinha um estilo diferente, né? Não é à toa que se tornou aí a coronela, ou a coronel de saia, conhecida não só em Lavras, mas na região do Cariri. Fideralina teve algum envolvimento, relacionamento com o padre Cícero? Me fale se isso aconteceu ou se isso realmente não chegou a ter algum envolvimento. O relacionamento de Dona Fideralina com o padre Cícero era muito natural. Ela era a coronela de Lavras, ele mandava em Juazeiro, o Belém mandava no Crato. Então, se cada cidade, se cada município do Cariri tinha o seu coronel, então Dona Fideralina, além de ter, o padre Cícero estudou com o coronel Gustavo. Foi colega dele lá no colégio de Cajazeiras, no Padre Rolim. Então, eles tinham toda uma ligação, inclusive no Pacto dos Coronéis, que foi na época das deposições, que foi um mal necessário. Essa questão, porque Padre Cícero se meteu, mas foi um mal necessário. Quando ele viu as deposições e que aquilo não ia terminar sempre muita morte, então Padre Cícero reúne os 18 coronéis do Cariri, faz uma grande reunião e assina um pacto de que não se ataca mais nenhuma cidade. Esse primeiro pacto foi para acabar com as deposições e depois
Você sabe que teve a questão da secção de Juazeiro, Secção Juazeiro. da invasão do Palácio da Luz, né, da Isso. ida do pessoal do Cariri para depor na época, o governador do Ceará. Para não fugir da minha memória, eu um dia disse a Guilherme Sampaio, quando ele era secretário de Cultura do Estado, eu fui a uma reunião e disse, olha, o Cariri cearense, ele determina o governador quando ele quer. Quem decide é ele. Em 3 ocasiões, o Cariri cearense decidiu o governador. Primeira vez foi em 1822, quando o Cariri se armou, foi a Fortaleza. Depois, todo o governo que tinha sido nomeado pelas Cortes de Lisboa, porque eles notaram que estava contra a causa da independência e assumiram o poder. Vocês sempre ouviram falar que Icó foi 6 meses capital do Ceará. É verdade. Por quê? Porque foi esse colégio eleitoral do Icó que foi lá e depois ia assumir os 6 meses temporariamente o governo. A segunda vez foi em 1914, quando o padre Cícero, junto com os coronéis do Cariri, foi à Fortaleza, tirou Franco Rabelo do poder e voltou Nogueira Scioli para o poder, como eles queriam. E a terceira vez, Camilo Santana. Em voto direto. Camilo Santana foi eleito, e quem foi que decidiu, da primeira gestão de Camilo, chama-se o Cariri. Inclusive, a terra de Dona Fideralina deu vitória a Camilo Santana. Pronto, né? Exatamente. É como ela sempre, é o que eu digo assim, ela sempre dá um jeitinho de aparecer. Você vê que ela está sumida, daí a pouco alguém faz uma entrevista, alguém vem aqui ver, alguém faz uma tese de doutoramento. Isso. E ela volta com força total. Eu estou conversando com Cristina Couto, presidente da Academia Lavrense de Letras. Ela é historiadora e escritora, falando sobre Fideralina Augusto Lima. Fideralina morreu aos 86 anos de idade. Como é que se deu o falecimento de Fideralina? Porque se fala muito da vida dela, mas dessa passagem dela. Ela morreu de quê? Como? Em que circunstância? Ela morreu da gripe espanhola, daquela pandemia que o mundo inteiro teve, né? Aquela pandemia que foi há 100 anos atrás. Dona Fideralina morreu da gripe espanhola, que ele chamava também a bailarina, como a mulher do seu avô, Adolfo de Carvalho, Dona Rita Moreira, bisavô, pronto, Dona Rita, né, Moreira de Carvalho, morreu aqui em Lavras da gripe espanhola. Encontrei essa certidão de óbito dela. Olha, Cristina mexendo com os Carvalho aí. Família Carvalho também passou muito tempo por aqui. Sim. Depois nós vamos falar sobre isso aí. Há 200 anos de mando direto da família Augusto aqui. Porque quando eu cheguei em Lavras, e aí eu sempre tenho que colocar isso, porque a gente ouvia muito, quem estava em Fortaleza, que Lavras da Mangabeira era a terra dos Augustos. Ou seja, sempre foi batizada como a terra dos Augustos, por conta de tudo que aconteceu aqui, de tudo que realmente a história nos mostra. Fideralina deixou aí um leque de herdeiros políticos, entre aspas, pessoas descendentes, né? Dentre eles nós temos aí muita gente conhecida na nossa região, no nosso estado. Esse legado político dela intelectual, né, que ela deixou, e a gente cita nomes aí como o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Ele é o que de Fideralina? Ele é bisneto do Honório. Ele está segurando quem ali? Honório, né? Honório. É o bisneto de Honório. Bisneto de Honório. Nós temos também a figura do deputado estadual Heitor Ferrer, bisneto do Francisco Corrêa Lima, o filho mais novo dela, que era o pai de Maria Corrêa. Pronto, Cristina sabe da vida de todo mundo aí. Cláudio Pinho, foi secretário de Cultura, Cláudio, foi? Não, o pai dele, Barros Pinho, ele foi eleito deputado estadual e foi prefeito de São Gonçalo durante 4 anos. Qual é o parentesco de Cláudio Pinho com Fideralina? Ele é neto de Albi Pinto, que era neto de Dona Fideralina, bisneto também. Pois é, nós esquecemos de colocar o doutor Tavinho. O doutor Tavinho
Trineto de Dona Fideralina. Trineto de Dona Fideralina Augusto. Que ele é bisneto do Coronel Gustavo. Né? Aliás, tem um busto do Coronel Gustavo aqui na praça. Tem, porque sempre foi o nome dele, né? Essa praça era... Quando eu assumi a Secretaria de Cultura... Praça da Matriz. Isso. Então, as praças, eu andava em toda a cidade, tinha o nome e o busto da pessoa, e Lavras não tinha busto. Na época, quando eu comecei a colocar busto, todo mundo falou que eu estava enchendo a rua de busto. Sim, Cristina foi secretária de Cultura do município. Mas aí você vai no Rio de Janeiro, Praça Tiradentes, está lá Tiradentes. Praça Dom Pedro I, está lá agarrado numa espada, em cima de um cavalo. E Lavras você não vê o rosto das pessoas. Então, foi aí que nós começamos. Só a placa, ninguém sabia quem era, né? Isso. Curiosidade. Aí por isso mesmo que aí eu comecei, o pessoal não gostava. E o bom que foram as famílias que deram esses bustos. Eu não comprei nenhum. Aliás, a prefeitura não comprou nenhum. Eu reunia a família, conversava, e eles concordavam em dar esse busto. Nas artes, nós temos aí Karim, que é cineasta, o Valdo vai colocar aí para que a gente possa ver, ele é ascendente, né? Ele é da família. O que é que o Karim, na realidade, é isso aí? É, o Karim Ainuz. Karim Ainuz, Ainuz, ele é neto de Gentil Augusto, que era filho do Coronel Gustavo, que era neto, que o Gentil era neto de Fideralina. E essa pintora conhecidíssima de todos nós, Sinhá da Mora, né? Sinhá da Mora é uma artista plástica, né? A gente chama? Conhecida no mundo inteiro. Ela recebeu prêmio no Japão, nos Estados Unidos, na França. Em toda a Europa, essa mulher recebeu prêmios. Hoje eu tive o prazer de receber uma aluna chamada Andrelina, essa menina, que é neta de Andrelina, que eu acho que você conheceu quando chegou aqui, que era mãe de Germana, essa mulher neta de Germana. Ela foi na Casa Grande de Dona Fideralina para ver as coisas de Sinhá da Mora. Cristina, Sinhá da Mora morreu, você sabe o ano que ela faleceu, não? Não, mas foi recente, que eu digo assim, recente já aqui no nosso tempo. Ela residia ali, se eu não me engano, Sinhá da Mora morava em Fortaleza, ali na Cidade dos Funcionários. Ali quem morou na Cidade dos Funcionários foi Lindete, irmã dela. Ah, tá. Pois toda. eu estive na casa de Lindete. Né? Estive lá na casa de Lindete, inclusive com Cecília. Ex-primeira-dama, esposa de Carlos de Olavo. Eu estive lá uma vez com Cecília, lá na casa de Lindete. Raquel de Queiroz trouxe, cearense, lá do nosso Quixadá, trouxe, do meu pai, né? Quixadá é a terra do meu pai. Eu sou de Fortaleza, mas hoje sou de Lavras da Mangabeira. Então, a Raquel de Queiroz, ela tentou... Sinhá da Mora morreu em janeiro de 2002. Ah, tá aí. Sinhá da Mora morreu em janeiro de 2002. É por isso que eu disse que eu acho que eu tinha conhecido ela em vida ainda. E eu conheci. A Raquel de Queiroz trouxe uma obra, que foi, inclusive, filme na Globo, chamado Memorial de Maria Moura, né? Era falando sobre Fideralina, né? O seguinte, quem divulgou para o Brasil e para Raquel de Queiroz. Isso, para o mundo e para o Brasil, Dona Fideralina foi Raquel de Queiroz. Primeira notícia que se teve dela foi Raquel, que escreveu uma crônica para a revista Manchete, revista O Cruzeiro, do dia 7 de agosto de 1943, que tinha o título Dona Fideralina de Lavras da Mangabeira. Então, ela contava essa história. Por que Raquel conhecia Dona Fideralina? Porque Dr. Gilberto Saboia, que era casado com Josefa, filha de Dona Fideralina, aquela história da dança, que ele dançou a tarde toda e teve que casar com ela, né? Então, por causa dessa... Foi esse senhor, Dr. Gilberto, que era promotor de justiça, que era tio de Raquel. Por isso que ela sabia da história e conhecia. Quando Joarivá Macedo assume a Secretaria de Cultura do Estado, ela vem para Fortaleza, do Rio de Janeiro, que ela morava lá, e veio até Lavras, para conhecer o Tatu, conhecer de perto a história, a Casa Grande aqui da rua, para escrever, que eu já estava escrevendo o Memorial de Maria Moura. Então, a história é inspirada em Dona Fideralina. Pois é, tem até a imagem aí do Memorial de Maria Moura, deixa eu ver quem foi a atriz aí. Foi Glória Pires. Glória Pires, está aí ela aí, ó, de Maria Moura, né?
memorial que foi para a tela da Globo, e inclusive ganhou aí vários prêmios no mundo inteiro, né? Esse memorial ganhou. Bom, falamos um pouco de Federalina, tem tantas histórias de Federalina que o povo, a população mais jovem não conhece, né? Que deveria conhecer. Eu acho que as escolas deveriam incentivar muito, falar sobre a história de Lavras da Mangabeira. Acho que deveria ter uma disciplina sobre a história de Lavras da Mangabeira, né? E nós temos aqui grandes historiadores, a própria Cristina, o Dimas, né? Tem os mais novos, que aí é o Júnior, o Zé Calixto, que é lá da nossa querida Aurora, casada com a amiga Gelene, que é também um jovem muito curioso, né? E para ser historiador tem que ser curioso, né, Cristina? Tem que ser. Tem que se revirar um bocado de coisa e tudo mais. E a gente deveria conhecer um pouco mais da história do Coronel Raimundo Augusto, né? Que tem uma história aí que todo mundo falava que o coronel mandava e desmandava dentro de Lavras, e pouca gente conhece a história dele, aonde morou, lá no São Domingos, lá na Santa Inês. Enfim, essas histórias que a gente tem que resgatar, e na medida do possível a gente vem trazendo aqui para a TV, que é para você que está em casa e que seus familiares que tiveram relacionamentos, né, os mais antigos, com esse pessoal, possa fazer com que você entenda um pouco da história de Lavras, né? É importante a gente conhecer isso. Vou lhe responder uma pergunta que eu não lhe respondi. A riqueza de Dona Federalina. Sim. Ela já nasceu rica, porque o pai era dono da cidade como um todo, né? Ele tinha muitos bens, tinha muita posse, e casou com o major. Ele também não era pobre, multiplicou esses bens dela, e os casamentos dos filhos de Dona Federalina e das filhas também trouxe riqueza para ela, principalmente do doutor Idelfonso Corrêa Lima, filho dela, médico, primeiro médico do estado do Ceará, aqui de Lavras, na Mangabeira, primeiro médico formado, e ele casou com a neta do Visconde do Icó, chamada Miguelina. O pai dela era Miguel Fernandes Vieira. O pai dela era senador. O pai morre e a mãe dela, Ana Angélica, casa com o primo do marido dela, que era o Barão do Aquiraz. Aí mesmo, de barão, de tudo aí é dinheiro para danar. Então, quando eu fui fazer um levantamento do inventário da Miguelina, porque ela morre primeiro do que o Idelfonso, porque ela morre tuberculosa. Então, tinha no entorno da Praça do Ferreira, Idelfonso ficou herdeiro de 8 prédios, inclusive onde hoje é o Cine São Luís, era dele, que era o palacete da baronesa do Aquiraz. E aquele prédio onde funciona, eu não sei, você deve lembrar, você descendo a Major Facundo, é esquina com o senador Alencar, um prédio grande, onde aliás, com o senador Pompeu, que é o arquivo público hoje. Sim, pronto. Conheço. Ali era a casa do Miguel Fernandes Vieira, que também ficou para ele. A história de Lavras da Mangabeira é uma história realmente riquíssima, né? A gente está presente no estado do Ceará como um todo. Eu falo a gente, Lavras, elas têm ramificações de muitos filhos lavrenses. Quando eu falei que Lavras era muito parecido com Inglaterra, é por causa da monarquia. Então, na época da monarquia, se casava filho com primo, com prima e tudo mais, para ficar ali tudo em família, fazer os acordos políticos eram muito comuns nessa época do ano. Cristina, eu queria lhe agradecer, falar um pouquinho sobre a Federalina. Já aproveitando, você vai estar aqui, dia 21, a Academia Lavrense de Letras vai estar realizando um evento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Enquanto isso, o Valdo manda aí para mim as mensagens que estão chegando aqui. Pronto, então é o seguinte, dia 21 de dezembro, a academia vai ter uma posse, a solenidade de posse da cadeira número 25, que tem como patrono José Gonçalves Linhares, que era doutor José Linhares, certo. E o ocupante era doutor Estênio Leite Linhares, que faleceu esse ano, né? Que era procurador, foi desembargador do Estado, e ele faleceu esse ano, lavrense, e essa cadeira vai ser ocupada
pela doutora Edna Linhares Garcia, né, grande intelectual lavrense, professora da Universidade no Rio Grande do Sul, é uma doutora, é uma intelectual de mão cheia e que pouca gente conhece, né? Então, vai ser ocupada por ela. Teremos título de sócio honorários, a medalha Gustavo Augusto Lima, que é uma medalha de mérito educacional da Academia Lavrense de Letras. Esse ano, ela vai ser entregue a José Ayrton. Ele é o pai de Magela, acho que você sabe quem é, sim, né? Nós temos. Porque José Ayrton, ele foi professor em Lavras e ele professor na rede estadual. E José Ayrton foi quem criou a bandeira de Lavras. Ele foi quem, aquele desenho, tudo foi criação dele. Lavras não tinha bandeira. E, em 72, ele cria aquela bandeira. Então, ele merece ser reconhecido, né? Exatamente. E o prêmio de sócio honorário, o título não é prêmio, é uma titulação, não é uma cadeira, é uma titulação. É para doutor Miraneudo, que exerce muito bem, é um grande estudioso na medicina. E a outra é para Sara Laurindo, aquela professora maravilhosa lá do colégio, que eu digo colégio agrícola, né? Mas não é, não, é do escola profissionalizante, doutor Gustavo. É ela que vai receber o outro título, porque ela é uma menina muito, muito competente. As peças que ela ensinou esse ano, em cima da literatura brasileira, Dom Casmurro, esse ano foi Primo Basílio de Essa de Queiroz, e é coisa mesmo assim de gente grande. Então, ela vai receber um título também. E tem outras coisas que eu também é surpresa. Não vou dizer a você. Isso vai ser dia 21 na Câmara Municipal, que horas? Às 17 horas. Aberta ao público. Quem quiser. É uma solenidade muito bonita. Solenidade de posse você conhece. Porque sempre quem fez minha solenidade, minha não, da academia, foi Paulo Sérgio, que ele faz muito bem, ele lê muito bem, ele se expressa muito bem. E ele tem uma boa sensibilidade, é tanto que nessas histórias de Lavras, você vê, ele não leva para o lado pejorativo, dona Fideralina, porque todo mundo diz, a mulher criou escravo, mas todo mundo criava escrava, gente. Era muito comum, né? Era muito comum, todo mundo criava, não era só ela. É tanto que quando eu vejo nas escrituras de Lavras, quantas pessoas criavam, todo mundo criava, no Calabácio todo mundo tem escravo. Então, todo mundo tem escravo, não era? Ela ficou famosa porque gente que faz acontecer, fica mais famoso do que todo mundo, né? Bom, eu estou recebendo aqui do Vicente Júnior Caetano, mandar um abraço aí para o Vicente, para o Júnior lá no Sítio Sossego, o Jaine Sena, boa noite, Jaine, obrigado aí pelo carinho. Maria do Céu, tá ligado comigo lá no Juazeiro do Norte, boa noite, parabéns a toda a equipe que fez de tudo para uma linda festa de debutantes, daqui a pouquinho nós vamos mostrar, bem como o Natal da Esperança, tudo lindo. Luiz Lula, boiador, era por isso que a Adriana não estava ligando aqui para mim. Adriana, eu não atendi porque eu estou no ar, ao vivo, mas eu estou vendo a mensagem aqui agora. Cícero Luiz, do Sítio Macacos, ligado com a gente. Cícero, um abraço, boa noite, Paulo, estou ligado aqui no Sítio Macacos. Jaime está assistindo lá do Sítio Patos, né? Ligado com a gente. Ivoneida Alves, boa noite, deixa eu ver mais, Francisco Coelho, está ligado também com a gente, boa noite, Francisco. Maria Ieda, agente comunitário de saúde, sempre ligado aqui. Valdinete Bispo, boa noite, meu prefeito, está de parabéns, se referindo a Ronaldo. Enedina Souza, boa noite, ornamentação perfeita e realmente parabéns à turma da ornamentação, que deu um show aí, né? Tanto na festa das debutantes, que vocês vão ver daqui a pouquinho, como no Natal aqui, na abertura do Natal. Boa noite, estamos te assistindo. Leuda Belo, ligado com a gente. Fátima, um abraço para você. Boa noite, Paulo. José Cícero Silva, a história de Fideralina, sob o olhar da nobre Cristina, sucesso e parabéns. José Cícero Silva está falando sobre o seu olhar sobre a história de Fideralina. Odilon Germano, boa noite, Paulo. Todos que assistem o programa, como é bom ouvir falar um pouco da história política do passado de Lavras. Eu sempre leio um pouco a história de Dona Fideralina e seus descendentes. Pois é, esse tema é importante e vamos trazer muito mais temas importantes e que as pessoas têm curiosidade, né? Eu sou um curioso de marca maior. Maria Cecília Silva Gonçalves, boa noite, minha amiga Cristina.
Tu tá linda e colorida. Ixi. Ela tá tomando um chá agora, Cecília, aqui. Cecília Rapidinho a é receita chique. aqui. Ela é chique, viu? Sem medo de ser feliz. Cecília toda a vida foi chique, rapaz. Amo ouvir você falar de Lavras e sua história. Aplauso sempre e gratidão pela sua dedicação. Cecília. Francisco Geraldo, um abraço para você, meu irmão. Você está no Rio de Janeiro, acompanhando aqui o programa Bora Conversar. Muito obrigado aí pelo carinho a todos os cariocas e você que é de Lavras, sempre ouvindo as histórias de Lavras da Mangabeira. Maria de Fátima, é verdade, Cecília, ela está muito bonita, umas rosas bonitas. Ela está toda rosada aqui. Deixa eu ver aqui, o Odilon falando. Paulo, cheguei a conhecer Dona Hilda Augusto, morando em uma casa grande na Rua do Alto. Se não estou enganado, essa casa depois foi o primeiro consultório médico do Dr. Mirialdo. Será que é a rádio ali? Não. Onde é a rádio ali era um hospital, não era ali? Era do padre. Era da igreja. Ali era da paróquia, igreja. na época. Agora, Dona Hilda Augusta, neta de Dona Fideralina, morava onde hoje é o Baratão, em frente ao chalé. Ah, tá certo. Cícera Rodrigues, minha amiga Ana Maluca de Jesus, um abraço para você. Cícera Rodrigues, boa noite Cícera. Queca Martins ligado também com a gente. Cecília, dizendo aqui, o Cariri decidiu o governo do estado do Ceará quando Adalto Bezerra foi vice e foi governador quando Humberto foi vice do Vigílio. Enedina Souza, parabéns Cristina, estou encantada com o assunto, com a sua delicadeza de expressar essa história linda, essa linda história. Estou criando personagens e espaços ouvindo suas palavras, louvável. Bom, Cristina, agradecer a sua presença aqui, que realmente deu um brilho maior ao Bora Conversar de hoje. Daqui a pouquinho tem mais matérias que você não pode perder. Vamos falar das debutantes, vamos falar de muita coisa boa ainda aqui. E eu vou convidar a Cristina para outras vezes a gente estar aqui batendo papo, falando sobre histórias de Lavras da Mangabeira. E é sempre bom a gente fazer o resgate. Quem é? Tem mais aqui. Chegou agora aqui que o Marcos Vinícius Santos de Aurora. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Vinícius. Parabéns pelo programa, assunto muito atrativo. Dona Fideralina é um marco, é mesmo. Aliás, em Aurora, quem era a matriarca lá? Dona Marica Macedo. Dona Marica, é. Eu vou trazer o Calixto, professor João Calixto Júnior, né? Para poder falar um pouquinho de Dona Marica Macedo, que ele conhece também muito bem, como a Cristina também conhece. Aí tem aqui, boa noite, Paulo, estou ouvindo você do Amazonas, Cauã Souza. Cauã, um abraço para você, muito obrigado pelo carinho da audiência aí do Amazonas. Espero que você possa acompanhar a gente sempre. Casa do Frango em Mangabeira, tá ligado com a gente o Francisco César de Souza, ligado com a gente. Severina Salvani, boa noite, Paulo, boa noite, Severina, obrigado aí pelo carinho. Show, parabéns pelo Bora Conversar de hoje, obrigado, Cecília. Ouvir Cristina Couto é respirar cultura, aplausos, sucesso para minha amiga. Francisco César de Souza, ligado com a gente, já falei do nome dele, um abraço a todos vocês, continua aí, não sai não, que nós temos mais coisas boas para mostrar. Cristina, obrigado aí pela sua presença, senão a gente passar o dia todinho aqui. Se o Dima estivesse aqui, aí meu irmão, Pazinho, aí pode botar tempo para a gente conversar aqui, né? Obrigado aí pela sua participação. Dia 21 a gente se encontra lá na Câmara. E qualquer dia decente, você vem de novo aqui para a gente bater um papo. Venho com todo prazer. Eu agradeço a você o espaço, agradeço aos telespectadores, abraço em Cecília, encontrei ontem na praça, estava morta de chique, Cecília. Gosto demais, quero muito bem a Cecília, uma amigona. E quero pedir ao povo de Lavras que veja a história com outro olhar. A gente tem que entender que quando Dona Fideralina viveu, a cultura era outra, a economia outra e o tempo era outro. Uma mulher da idade dela, que ficava viúva sozinha, mulher não tinha nenhum respeito. Então, ou era valente, ou ela era assaltada, ela era estuprada, a gente sabe disso. Então, ela se fez respeitar e quem dera que todo município tivesse uma Fideralina. Fideralina era empoderada, né? Era, porque você vê, o Cariri todo tinha coronel. Mas quem é que aparece na história? Dona Fideralina. Nós temos tese de doutoramento no mundo inteiro.
sobre essa valentia dela. Mas a gente tem muito o que falar dela. Teria que a gente dividir em muitos programas. É verdade. Não é? Em religião, na religiosidade, na política, na cultura. Tem uma treta dela com o padre também, né? Depois a gente conta essa história. Depois eu conto. Com todos eles. Ela era anticlerical. Ela era religiosa, mas era anticlerical. Ela não gostava de padre. Quando ela fez a Capela do Tatu, ela pediu autorização ao bispo em Fortaleza, para não ter que pedir ao Monsenhor Micena aqui, porque ela era inimiga dele. Cristina, obrigado pela sua participação.